Olá, meus irmãos. Hoje é terça-feira. Nós estamos meditando o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 20 a 35. Então, o Evangelho fala que naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei. E aí Jesus conta uma história, de um homem que um dia tinha uma dívida diante do rei, depois ele suplicou o perdão do rei, mas quando esse homem precisou conceder o perdão a outra pessoa que o devia, ele não concedeu. Então o rei o puniu. E assim, meus irmãos, meditando esse evangelho, nós meditamos do perdão que recebemos e o perdão que às vezes nós não damos. Jesus vai te dizer hoje, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Disse o Senhor a Pedro. Bom, hoje a primeira leitura nos convida a pedirmos perdão a Deus. O evangelho de hoje, ele apresenta um passo a mais, que saibamos perdoar os outros todas as vezes que eles pecarem contra nós. Pedir o perdão a Deus e dar o perdão aos outros devem andar juntos, porque é assim que nós rezamos na oração do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O texto desse evangelho lido hoje faz parte do quadro, do quarto grande discurso de Jesus no evangelho de Mateus. É um discurso comunitário. Como devemos conviver com uma comunidade? E para Mateus, o pecado sempre existe, a fraqueza humana nunca conhece seu fim. Então, por isso, na comunidade deve haver sempre espaço mútuo para o perdão. Enquanto falo com vocês, eu penso que muitas vezes nós temos dificuldades para perdoar porque não vivemos uma experiência autêntica de Deus. O dom do perdão vem de Deus e é dado a cada um de nós. E nós somos convidados a perdoar os nossos semelhantes. A pergunta de Pedro a Jesus que lemos no Evangelho de hoje é uma pergunta importante. Até 7 vezes devo perdoar meu irmão? Pedro propõe um número elevado de oportunidades de perdão. Com isso é uma atitude nobre. 7 vezes não são poucas vezes, mas de qualquer maneira Pedro se preocupa com os limites e as atitudes de fraternidade. Jesus lhe corrige essa perspectiva e no lugar de 7, Jesus vai dizer 7 vezes, 70 vezes 7, E assim, talvez era um número muito importante a gente pensar, 400 vezes, 490 vezes, mas isso é um número profundamente limitado diante da graça de Deus. 77 representa a vingança dos filhos de Caim. E Jesus muda os termos e converte o número de vingança em símbolo de reconciliação. Jesus propõe uma parábola que mostra a deficiente atitude que estão pendentes na nossa vida. Jesus fala para Pedro no Evangelho que no exercício da caridade fraterna, principalmente nesse caso sobre o perdão mútuo, não existe limites para o perdão. Deus, quem perdoa, e quem perdoa é perdoado hoje e sempre tem a possibilidade de voltar a pecar amanhã, porque a nossa fidelidade a Deus pode não ser definitiva. No entanto, sempre que nos convertemos e nos voltamos arrependidos, nós encontraremos um Pai bondoso e misericordioso para nos acolher. Como é difícil amar aqueles que destruíram, acabaram com nossa vida ou nossa família e ainda rezar por aqueles e perdoá-los. No nosso inconsciente, é como seres humanos sempre resta algum sentimento vingativo. Trata-se de um sentimento com intuito de acabar com a vida dos que fizeram algum mal. Mas, infelizmente,
isso resulta em acabar com a nossa própria vida por causa do mesmo sentimento. O ódio que se põe ao nosso coração, ele se opõe à própria vida. O ódio é igual beber um veneno e espera-se que o outro morra. Beber e ter o ódio no coração é isso. O perdão refaz as pontes em curtas distâncias e desarma os espíritos. Quando a pessoa não perdoar, ela se torna refém desse próprio ódio ou do rancor e, consequentemente, perde a liberdade, perturba a convivência. O perdão é que possibilita a própria existência e a continuação da comunidade ou de uma convivência. E assim, sem perdão, não existe vida fraterna. Vida conjugal, vida familiar, vida religiosa ou vida comunitária. Tenhamos hoje esse exercício do perdão. Aprendamos com Cristo as palavras dele que diz, quando estava na cruz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão é uma categoria fundamental e radical do Evangelho, e ele é proposto por Jesus para toda a comunidade. E assim, meus irmãos, nós devemos ter um amor apaixonado de Deus. Nós vemos que Deus tem um amor apaixonado pelo seu povo, pelo bem, pelo homem, né? É, ao mesmo tempo, um amor que perdoa, tão grande que chega a virar Deus contra si próprio. O seu amor contra a justiça. Nisso, o cristão vê, assim, esboçar-se veladamente o mistério da cruz. Talvez na cruz de Jesus nós gostaríamos que Jesus e que o mal tivesse destruído os inimigos de Cristo. Mas naquele momento Jesus vai ensinar para nós que o amor deve prevalecer. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que assim, meus irmãos e minhas irmãs, o perdão é um ato de doação. Peçamos a Deus a graça de viver uma intimidade tão perfeita, uma doação tão perfeita, que saibamos perdoar profundamente os nossos irmãos, para que sejamos acolhidos pelo próprio Deus. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.